Olá, líderes! Tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta, começando aí um 2017 bem firmes, cheios de novidades, né? Cheios de conteúdos bons aí para nós, para a gente aprender. E sempre com pessoas aí nas nossas entrevistas, pessoas que nos trazem grandes experiências, né? Grandes aprendizados. E hoje nós estamos aqui com o Sérgio Nagel. Sérgio Nagel, ele é o criador do Palestra em Rodas. Ele é um coach, né? Então é uma pessoa muito especial. Eu conheci ele em 2016 e é um cara de uma extrema sensibilidade, um extremo conhecimento. E eu sempre aprendo a cada vez que eu encontro com ele, né? E num dos nossos encontros, eu falei, Sérgio, você precisa de passar esse conhecimento, pelo menos um pouco disso para nós líderes, para as pessoas que estão aqui acompanhando no canal, para a gente aprender com você também, né? Então, seja bem-vindo, Sérgio. Obrigado, Vivi. Para todos que estão nos acompanhando, é realmente um prazer, né, estar com vocês e compartilhar um pouco a troca, fazer uma troca entre o que eu sei com o que vocês podem me ensinar. E, Sérgio, você está falando de onde? Eu estou falando de Curitiba. Ah, legal. Só que eu não vim a convite do Moro, né? Eu já moro aqui. Tem que fazer essa ressalva, porque hoje estar em Curitiba é problemático para algumas pessoas. É verdade. Sérgio, conta um pouco para nós sobre o Palestra em Rodas. O que é a Palestra em Rodas? Muito bem. Palestra em Rodas é uma forma que eu encontrei de embelezar os meus treinamentos, minhas palestras, os meus treinamentos, de forma a trazer a atenção da plateia para o treinamento. Então, hoje, palestras e treinamentos são encontrados em todas as formas, na internet, e o mercado de palestras e treinamentos está muito difundido. E eu estava buscando uma forma de me diferenciar. E aí eu comecei a fazer pesquisas, e eu sou formado em dinâmicas dos grupos. O que é uma dinâmica? O que é a dinâmica dos grupos? Todo grupo, quando se reúne para aprender alguma coisa, ele exerce um tipo de dinâmica, ele se comporta de uma certa forma, ele se movimenta. Por isso, dinâmica dos grupos. Ou seja, todo grupo, quando reunido para executar uma tarefa, ele tem uma forma de se comportar. Não importa se em treinamento, se no dia a dia da empresa. Porque eu sou um palestrante, eu chamo o que eu faço de educação corporativa, né? Eu só trabalho em corporações, em empresas, escolas, fábricas, lojas. Eu sempre estou trabalhando com a ideia de desenvolver a produtividade da empresa, ou seja, desenvolve a produtividade da pessoa para que isso gere produtividade para a empresa. E aí eu estava querendo buscar um diferencial e eu queria substituir as dinâmicas de grupo por alguma coisa que não fosse tão conhecida. Então, observa que são duas partículas que fazem muita diferença. É você estudar a dinâmica do grupo. E você faz isso usando dinâmicas de grupo. O que é uma dinâmica de grupo? Dinâmica de grupo é aquilo que você propõe ao grupo para que ele se movimente. Então, como dentro da empresa você teria uma meta, um processo do dia a dia, por exemplo, vamos vender 400 livros. Isso é uma dinâmica de grupo, porque faz com que o grupo se movimente. E ao se movimentar em busca dessa meta, ele vai ter um determinado comportamento. Ou um comportamento de cooperação, ou um comportamento de concorrência, ou um comportamento de ajuda, ou um comportamento de egoísmo.
cada empresa, baseado na sua cultura organizacional, cria um clima organizacional que provoca uma dinâmica no grupo. Então, quando você entra num treinamento meu, ou qualquer outro treinamento que usa dinâmicas de grupo, você precisa saber estudar, compreender a dinâmica do grupo. E eu usava dinâmicas de grupo tradicionais, porque eu me formei em 99. Em 99 eu me formei em dinâmica dos grupos. É uma pós-graduação. É uma pós-graduação de alguns anos. E o que acontece? As dinâmicas de grupo, elas, com a entrada da internet e redes sociais, elas ficaram muito abertas. As pessoas sabem duas coisas, sabem qual é o comportamento que precisa ter diante de uma determinada dinâmica e sabe a dinâmica propriamente dita, porque existem sites especializados para explicar como é que as pessoas devem se comportar diante de uma dinâmica de grupo. E aí, o que eu comecei a procurar? Eu comecei a procurar algo que servisse como dinâmica de grupo, mas que não fosse conhecida. E aí eu cheguei até às danças circulares. O que são as danças circulares? Olha, você que está me ouvindo, está falando assim, mas esse cara dá muita volta. Mas eu vou chegar lá, calma que eu vou chegar lá. Então, a pergunta é, da onde que nasceu a palestra em roda? Nasceu de uma necessidade de eu me diferenciar, de eu usar dinâmicas de grupo que não fossem conhecidas, que não fossem divulgadas, e eu cheguei a um tipo de dança que chama-se danças circulares. E como o nome diz, danças circulares são danças feitas de mãos dadas em círculo, como fossem danças de roda. Só que são danças de roda também, infantis, como os índios fazem, mas são danças dos povos do mundo todo. Todo mundo, o mundo inteiro dança em roda. Aqui no Brasil nós temos as cirandas, nós temos danças folclóricas. E aí o que eu fiz? Eu aprendi a dançar em roda, eu me tornei um focalizador de danças circulares e com base na teoria das dinâmicas, na dinâmica dos grupos, eu comecei a transformar as danças circulares em dinâmicas de grupo que são absolutamente inusitadas, surpreendentes e desconhecidas do público. Com isso, eu criei o Palestra em Roda. Por quê? Porque é uma palestra e é feita em roda, porque nós estamos de mãos dadas no centro da sala. Fantástico, né? Eu vejo assim o seu lado criativo da coisa e você pegou toda a eu acho que a necessidade é a mãe da criatividade. Então, quando eu me vi quase que alijado do mercado, porque hoje, quando eu comecei a dar palestras, eu dou palestras e treinamentos há quase 30 anos. Quando eu comecei, novo, ser palestrante significava ter conteúdo. Eu era portador de conteúdo. A informação era coisa rara no Brasil, porque nós não tínhamos meios de comunicação desenvolvidos como nós temos hoje, a internet, as redes sociais, não existia telefone celular. Não existia as lives. Não tinha nem computador, não tinha nem notebook, quando nós começamos. Tinha nada disso. Então, o que eu era? Eu era um portador, eu era um pendrive gigante. Eu era um pendrive gigante e ia até as cidades do Brasil, e você imagina por onde que eu andei nesse Brasil, andei no Brasil inteiro, levando informação. Quer dizer, eu chegava nas palestras, nos treinamentos, era como eu me plugasse num microfone e a informação saía. E soltava as informações. Hoje não, hoje você tem um perfil, o perfil entendido como palestrante, como treinador, é outro. E aí a concorrência aumentou e eu precisei me diferenciar. E aí eu fui buscar, sem abandonar o meu conteúdo, uma forma que não só surpreendesse, mas principalmente isso é que é importante, Vivi, que as pessoas que estão me ouvindo, estão nos assistindo, melhor dizendo, entenda. Hoje nós vivemos um mundo da economia da atenção. O que significa
significa a economia da atenção? Significa que, por qualquer coisa, em nome do prazer, a pessoa desfoca o que ela está vendo para buscar prazer. Então, é muito fácil você entender o seguinte: a pessoa está atravessando a rua olhando o smartphone e é atropelada. Ou seja, o prazer de ficar lendo a mensagem no smartphone faz com que ela perca a atenção na coisa mais importante, que é atravessar a rua com segurança. Agora, você imagina isso numa palestra. Sérgio, só te cortar um ponto aí para me pegar o gancho aí que você disse, né? Essa transição aí da palestra conteúdo para hoje uma palestra mais dinâmica. O que você acha que causou essa mudança, né? O que é a nova geração? Porque hoje, eu estou falando isso porque, assim, hoje o que eu ouço muito dos líderes, né, as pessoas que estão nos assistindo aqui, elas são líderes. Então, líderes, elas são empresários, ou são líderes que lideram alguma equipe. Vou explicar o que aconteceu e o que está acontecendo e pelo que eu estou lutando. Eu tenho uma missão hoje, né, que é o resgate do simples. Eu vou repetir, eu quero resgatar o simples. Por quê? Porque a internet, as redes sociais e a tecnologia está desvirtuando a capacidade das pessoas de prestarem atenção sempre em busca de um maior prazer. O que eu quero dizer com isso? Quando eu dava palestra, as pessoas só tinham uma coisa a fazer: prestar atenção em mim. Não tinha rotas de fuga. Mesmo que elas estivessem se sentindo desconfortáveis com o que eu estava falando, não só pela falta, vamos dizer, mesmo que ela não estivesse gostando da minha didática, mas supondo que ela estivesse gostando da minha didática, mas se o que eu estivesse falando a incomodasse, mexesse com ela, incomodasse, porque às vezes você está falando coisas que incomodam, né? Incomodam a pessoa. Você está indo de encontro a crenças e valores das pessoas. E isso incomoda. A tendência natural do nosso organismo, tanto do corpo como da mente, é não deixar que nós soframos. Eles não querem que nós entremos em estresse. Então, o que nossa mente e o nosso corpo faz conosco? Ele tenta fugir daquele mal-estar. Isso é fácil de você entender. Você está vendo televisão e aí o teu time está ganhando um jogo de futebol, não sei nem se você assiste ou se as pessoas assistem, mas imaginem, nós estamos assistindo o jogo e o nosso time está ganhando, está jogando bem, então nós estamos prestando atenção naquele jogo. Mas se o nosso time estiver jogando mal e o outro time está atacando e nós estamos sentindo medo de tomar gol, a primeira coisa que o nosso cérebro faz é aperta esse controle remoto e sai desse canal. Você foge do canal para parar de sofrer. Aí depois você volta, porque a curiosidade faz você voltar. Mas aquela sensação de tensão, você foge. Você vai ao cinema, isso é uma coisa bem natural de mulheres. Por exemplo, tem uma cena de terror, uma cena crítica. O que a mulher faz? Põe a mão no rosto. Esquiva, né? Tampa o olho. Tampa o olho. Por quê? Porque o cérebro não aguenta ver você sofrer. Então, ele faz alguma coisa para você fugir daquela dor. Hoje, a tecnologia permite que as pessoas fujam dentro da palestra, usando o que eu chamo de portas de saída portáteis, que são os nossos celulares, nossos equipamentos de telefonia. Então, por exemplo, ela está assistindo uma palestra, ela está participando de um treinamento, aquilo chocou, aquilo mexeu, aquilo magoou, e ela quer fugir, ela simplesmente pega o telefone e vai conversar na rede social, que dá mais prazer. O que a palestra em roda está fazendo, quer dizer, qual é a minha proposta? É resgatar o simples, é resgatar o orgânico, é resgatar o natural. Por quê? Porque o palestra em roda não usa slides, não usa filme, não usa nada. É simplesmente um grupo de pessoas que vivem uma situação através de uma grande metáfora que eu transformo a dança. Mas a dança tem
todos os elementos que um processo comum dentro de uma empresa tem. Ela tem as pessoas, elas têm os recursos e a dança traz os métodos de trabalho. Então, eu pego... Por quê? As pessoas somos nós que estamos de mãos dadas, representando a empresa. Os recursos é a música, o espaço, as coisas onde nós estamos vivendo. E o método de trabalho é a coreografia que eu explico na hora. Então, nós estamos vivendo uma empresa, mas de uma forma lúdica, orgânica, simples. Não tem tecnologia, não tem grandes jogos, não tem grandes apelos emocionais. Não, porque nós precisamos resgatar. E o que você, a pergunta que você me fez é exatamente essa. O que aconteceu? Hoje nós temos, a gente vai numa palestra, nós vamos num treinamento, e o número, a quantidade de estímulos nos nossos sentidos é tão grande que desvirtua, que corrompe a nossa capacidade de sentir prazer com o simples. Esse participante retorna para a empresa, para ele reproduzir o que ele supostamente aprendeu, ele vai exigir da empresa o mesmo nível de sofisticação, e ele não vai encontrar, e ele vai ficar entediado, ele não vai praticar o que ele aprendeu. Fez sentido? Bom, fez sentido. Gostaria de fazer uma pergunta para você sobre um assunto que eu acredito que vai ser bem interessante aqui para os nossos líderes, e também eu sei que você é um expert nisso, né? Um assunto sobre ética. Como esses líderes, como essas pessoas que estão nos assistindo agora, né? Como você pode, que dica você daria para os líderes, né? Para ele conseguir manter uma ética, um comportamento dentro dos valores da empresa, né? Ali no ambiente empresarial. Primeiro, o que é ética? Porque hoje o que mais se fala é sobre ética. Nem quando a palavra ética foi criada pelos gregos, 500 anos antes de Cristo, essa palavra era tão usada. Ética é um acordo intelectual que um grupo faz para ter uma boa convivência. Eu vou repetir, né? Ética é um exercício intelectual que o grupo faz para ter uma boa convivência. Primeiro é que os valores das empresas nem sempre são muito bem definidas. Os valores não são muito bem definidos. Segundo é que os valores da empresa nem sempre, poucas vezes, são os valores que as pessoas que trabalham na empresa gostariam de seguir. Terceiro, o que faz o engajamento das pessoas não é a motivação que elas têm, mas sim a falta de medo de ser atraiçoada que elas possuem. Então, deixa eu explicar. O que engaja as pessoas é a confiança, é o respeito. Quando você não tem confiança e respeito pelas pessoas que trabalham com você no seu grupo, no seu ambiente de trabalho, mesmo que não esteja próximo a você, você não se engaja, você só se mantém motivado. E a motivação é uma coisa que tem 3 componentes: tem a intensidade, tem a direção e tem a continuidade. O meu problema na motivação é que a direção que eu ponho na minha motivação nem sempre é em direção à necessidade da empresa. Muitas vezes a direção da minha motivação é para permanecer na empresa e não para ajudar a empresa. Então, eu estou extremamente motivado, mas direcionado para... Eu estou com a direção errada para a minha motivação. Engajamento, não. Engajamento é direcionar a minha motivação para o bem comum. Como é que um líder consegue isso? Ele consegue isso criando um ambiente onde as pessoas se respeitem e confiem umas nas outras. Então, querer motivar dando boné, camiseta, dizendo você pode, você é forte, você tem que ter sangue nos olhos, tem que ter faca nos dentes, isso só aumenta a distância e a desconfiança, porque aumenta o egocentrismo. Então, o que eu faço
para desenvolver os meus grupos, os grupos das pessoas que me contratam. Eu trabalho com a dança no sentido de fazer com que as pessoas de verdade se conheçam. Não é integração, aquela coisa assim, vamos dar uns abraços. Não, isso aí é superficial, isso não funciona. De forma simples, de forma lúdica, de forma verdadeira, eu faço através da dança, através da música, que são elementos integradores poderosíssimos, falam à nossa alma isso, eu faço com que as pessoas tenham coragem, que tenham confiança de se abrir para o grupo e fazer termos de ética. Ou seja, gente, eu sou assim, você é assado. Que tal nós encontrarmos um meio termo para convivermos numa boa? Porque vivi uma coisa que eu posso te garantir. Trabalho cansa, mas trabalho não estressa. O que é que estressa as pessoas? É a convivência. Quando você ouve alguém dizer, segunda-feira eu tenho que ir para o trabalho, pode ter certeza que ela não está falando do tipo de trabalho que ela vai fazer. Pode ser o trabalho pior do mundo, mais degradante, mas ela vai fazer. Isso não impede que ninguém vá ao trabalho. O que impede as pessoas de irem ao trabalho, ela fica pensando assim, inconscientemente às vezes, vou encontrar com aquele chefe, vou encontrar com aquela pessoa, vou me relacionar com aquele negócio. Então, o que estressa dentro da empresa, o que afasta as pessoas, é a convivência, não é o trabalho. Porque senão, minerador não ia para o trabalho. Ninguém ia entrar num buraco escuro para fazer mineração. O trabalho não é o problema. Show! Tanto que o que eu digo é o seguinte, quando você sai, uma das coisas que eu sempre prego nas empresas onde eu trabalho é o seguinte, quando você sair de férias, não pense em descansar, porque você não está cansado, o seu corpo não está cansado. Procure se desvencilhar das pessoas com quem você convive. Você tem que desintoxicar-se das pessoas, e não, porque cansaço no fim de semana, com boa alimentação e algumas horas de sono, o seu corpo se restabelece. O estresse vem de você ficar pensando, eu vou encontrar fulano, eu vou encontrar Beltrano, ele vai encher o meu saco, ele vai pegar no meu pé. E isso é que estressa as pessoas. Se o líder que está nos ouvindo quer engajar a equipe, crie um ambiente de respeito e confiança. Isso que eu posso dizer para você. Crie um ambiente de respeito e confiança entre as pessoas. Entre as pessoas. A competição tem que existir, mas do grupo coeso contra os outros grupos, os que estão no mercado. O problema é que a competição é uma competição burra entre o grupo. Isso que eu vejo. Então, se o líder quer engajar, esquece a motivação, cria um ambiente de respeito e confiança, que a motivação se direcionará para as metas da empresa. Muito bom, Sérgio, muito bom. Me fala uma coisa, ontem, numa das nossas conversas, eu gostei muito de uma palhinha que você me deu, de um passinho, sentado aí mesmo, você fez um passo e me explicou. Isso me causou uma tremenda curiosidade, vontade de ir no seu treinamento, né? Isso mexeu comigo, a hora que você falou, eu falei, eu preciso de conhecer o Palestra em Rodas, né? Você pode dar uma palhinha, uma explicação? Esse exercício que eu falei para nós? Claro. Então, as dinâmicas, elas têm uma característica muito forte, as dinâmicas que eu uso, né, com as danças, porque as pessoas não têm a menor ideia do que vai acontecer. Não tem. Elas chegam, encontram uma sala vazia, uma caixa de som e eu. Ponto. E eu vou vestido do jeitinho que eu estou vestindo agora. Eu não vou de terno, não vou de gravata, não, eu vou assim. Então, as pessoas primeiro já quebram aquele paradigma do que é um instrutor, do que é um palestrante, do que é uma aula, não tem carteira, não tem apostila, não, é tudo naquela hora. A dinâmica que eu conversei com você é justamente para ajudar que as pessoas, principalmente os líderes, eu trabalho isso com muito a liderança, porque
a brincadeira que eu fiz foi com as nossas alturas, né? Sim. Eu tenho 1,71 m, 72 e você tem 1,5 m. Isso. Então, imagina que nós estivéssemos dançando de mãos dadas e chegasse um momento da coreografia, ou seja, do método de trabalho da empresa, que nós tivéssemos que levantar as mãos. Dá para perceber que quando eu levanto a mão, eu não consigo esticar o meu braço tanto quanto eu poderia esticar. Por quê? Porque eu estou de mão dada com você, que é um pouco mais baixa do que eu. Eu estou de mão dada com a Vivi, que tem 1,5 m, eu tenho 1,72 m, eu quero esticar o meu braço, eu não vou conseguir fazer esse movimento, eu vou ter que ficar assim, mão dada com a Vivi. O que isso simboliza? Simboliza que eu, líder, vamos dizer que a Vivi seja minha líder, ela tem 1,5 m. O que ela está fazendo comigo, que sou o liderado dela? Ela não me deixa crescer, ela me impede de crescer. Porque, no caso, é uma ideia física, né? Ela não tem nada que ela possa fazer para aumentar a estatura dela. Mas, metaforicamente, eu quero dizer que vocês entendam, líderes, que eu estou dizendo o seguinte: quais são as limitações que você tem que impede que o seu liderado cresça o que ele pode crescer? Entendeu? Então, não é só... Eu não estou falando de altura, eu estou falando assim, muitos líderes, e eu vou dizer assim, 95% a 98% dos líderes com quem eu trabalho se tornaram líderes porque eram excelentes operacionais. Uhum. Então, não são líderes formados para serem líderes, são excelentes operacionais, que foram promovidos porque são excelentes operacionais. Conclusão, não tem cacuete de cuidar de pessoas, a não ser que estudem para isso. E poucos estudam, porque eles acreditam que o que os levou a assumir a liderança é o que os vai levar a assumir novos cargos, e ao contrário, eles serão demitidos, porque a empresa, ao promover um bom operacional a líder, perdeu um bom operacional e ganhou, às vezes, na maioria das vezes, um líder medíocre. Medíocre no sentido não pejorativo, de baixo conhecimento, né? Vamos Médio. bem isso. Na mediana, né? Então, quando eu faço uma dinâmica dessa, o líder, ele começa a pensar quais são as limitações que ele tem e o que impede, e dentre eles tem o medo de ser o liderado sobressaia a ele, porque imagina se o meu liderado se cresce mais do que eu e a minha função fica comprometida. Não, aí é que está. Quanto mais você permitir que os seus liderados cresçam, melhor será a sua liderança. Então, o que eu aconselho na dinâmica? Primeiro, eu faço a dança, todo mundo todo encurtadinho, né? Todo mundo encurtadinho. Porque tem gente que tem 1,90 m, tem gente que tem 1,5 m, tem gente que 1 metro. Então, fica a roda ela fica toda assimétrica. O que eu digo? Vamos repetir essa dinâmica. Só que, ao invés de você estar segurando na mão, você apenas vai encostar no braço, simbolizando que você continua fazendo parte do grupo. Então, como nós não estamos com as mãos dadas, eu espero que esteja vendo aí, como nós não estamos, quando eu estico o meu braço, eu Sim. continuo em contato com o grupo, mas eu cresço. Ou seja, eu não perdi a afinidade com o grupo, eu não perdi o engajamento com o grupo, mas eu estou permitindo que as pessoas cresçam. E eu vou dizer mais uma coisa para você, Vivi. 75% a 80% das demissões, as pessoas não saem da empresa por causa da empresa. Elas abandonam a empresa por causa dos seus líderes. E uma das características é essa. O líder se desenvolve pouco e impede que o liderado se desenvolva tudo. E como nós somos regidos pelo prazer, o liderado ele vai procurar um lugar onde ele possa se desenvolver. E nós perdemos um excelente liderado, que sempre quer se tornar líder. Mas ele é verdade.
E essa analogia que você utilizou, eu estou aqui do outro lado, eu arrepiei aqui de tão linda, de tanta sensibilidade, né? E eu vejo aí que isso não tem, você tem que vivenciar, né? Para sentir. Você vê, além disso tudo, ainda tem a música, que é muito bonita. Sim. Então, são várias características. Você sabe, mais do que eu, que quem nos ensina é a emoção, né? Sim. A emoção é que transforma a informação em conhecimento. Então, você imagina um ambiente onde nós estamos vivendo imersos em música, em dança. É muita emoção rolando, com informações práticas, teóricas, com vontade de aumentar a produtividade. Então, é um ambiente, como eu repito, simples, um ambiente orgânico, um ambiente sem estímulos tecnológicos falsos, não há sintetização de nada. Eu vejo que o tempo todo é uma transformação, né? E é o que eu sempre falo, eu falo aqui para o pessoal, aqui para os líderes eficazes. Essa transformação, ela acontece, ela vem de dentro para fora, né? É como uma pipoca ali mesmo, né? Ela estoura, né? De dentro para fora. Sérgio, quero te agradecer muito, né? Infelizmente, o nosso tempo acabou aqui. Eu quero te agradecer, porque foi fantástico. As dicas foram maravilhosas, né? E gostaria de saber onde que as pessoas, né, essas pessoas que estão nos vendo, elas podem te encontrar. Então, o meu site, é mais fácil, o meu site é o www.palestraemroda, tudo junto, palestraemroda.com.br. Ou podem entrar nas fanpages, né, do Palestra em Roda no Facebook, podem me achar no YouTube, Sérgio Nagel, né, que você vai depois escrever o nome certinho, Sérgio Nagel. E aí vocês têm contatos, né, comigo, podem entrar direto comigo, e eu estarei sempre disposto a cooperar, a explicar, a falar, porque é o que eu gosto de fazer, é ensinar. Que bom, maravilha, Sérgio. Sérgio, muito obrigada, então. Líderes, muito obrigado de estar aqui novamente conosco e em breve teremos mais dicas e aproveitem essas dicas, coloquem em prática, como eu sempre falo, né? É a prática, é o hábito, é a criação, é você tirar pelo menos o mínimo que seja de alguma mensagem que foi dada aqui e colocar ela no seu dia a dia, é que vai fazer a transformação. Um grande abraço para vocês, continue aí no canal, se vocês gostaram aí, clica aí, né, para você curtir. Em algum ponto aqui eu vou colocar o endereço do Sérgio, vou colocar o nome dele, o site dele, né, para vocês aí acompanhá-lo também, que é uma pessoa maravilhosa, tá bom? Um grande abraço para todos e até mais. Tchau, tchau. Isso é só uma metáfora, né? É só uma metáfora. Bem mais baixa. Mas eu não sou grande coisa também, eu não tenho muita altura, né? Eu só tenho 1,71 m. O coração é grande, né, Sérgio? Mas eu quero dizer assim, eu não estou trabalhando com alturas, eu estou trabalhando só com a imagem. Metáfora. Tá? Só a imagem. Uma analogia. Então, e você não tem a menor ideia do que vai acontecer. Isso não é que tem. é importante. Não tem. É a surpresa, é aquela ficha que cai fazendo barulho, sabe? Ai, foi maravilhoso. Eu falo muito, né? Muito bom